Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Sandra Carneiro, que nos traz informações, por enquanto, informações sobre a coleção Exploradores da Luz, que está sendo produzida paulatinamente, né? Mas nós já temos aqui uma trilogia, a primeira trilogia, que é a Trilogia da Luz, e nós vamos comentar sobre todas essas informações. Bom, Sandra, eu acho que esse livro ajuda jovens, né? Então, eu acho que falar deles é importantíssimo, né? Falar para jovens. Nós recebemos uma mensagem de uma telespectadora. Ela é telespectadora e ouvinte, porque ela também ouve a rádio. Contando da preocupação que ela tem em educar os filhos. E, ao mesmo tempo, contando de uma experiência triste que ela teve na perda de seu primeiro filho. Então, ela disse que as informações que ela recebe, tanto na TV quanto na rádio, ajudam demais ela a ajudar os filhos a serem pessoas de bem, né? Que é o objetivo maior de pais, né? E a responsabilidade que o pai recebe, né, das mãos de Deus de conduzir almas e de orientar essas vidas, de ser exemplo e de estimular. E com a leitura e com o espiritismo também é fundamental. Nós sabemos, né, que a primeira fase da criança, ela encarna e ela precisa desenvolver novos valores. Sim. Ela vem para crescer, para aprender coisas novas. A gente tem um tempo para passar isso para a criança. Ela vai se desenvolvendo e chega uma hora que a encarnação dela se completa, se termina. Nós sabemos pela codificação, Kardec nos clareia, né, através dos espíritos, que o adolescente, ele começa a realmente assumir a personalidade dele quando chega nessa fase, né? E aí os problemas começam a ficar mais evidentes. Por quê? Porque a alma é como se ela tomasse posse definitiva da encarnação dela. E aí ela começa, nós nos deparamos mais profundamente com os problemas que aquela alma traz, com onde ela precisa ser trabalhada. E aí, como é fundamental para os pais poderem incentivar o filho, né, no caminho do amor, no caminho do bem. E a doutrina espírita é uma ferramenta valiosa para conscientizar e para despertar no jovem essa consciência e fazer as melhores escolhas, né? Sim. Nessa fase de idade, essa coleção ela é bem focada no adolescente mesmo, de 13 a 18, 19 anos, que é uma fase que a gente ainda pode trabalhar, lapidar, apesar da adolescência. Dá, né? Para fazer uma mudança um pouquinho ali. Eu acho que é a segunda grande oportunidade. A primeira é a infância, né? Até essa fase de 10, 11 anos. Depois entra a adolescência, o jovem entra numa crise existencial, porque, vamos pensar, ele encarnou. Durante um período ele esqueceu um pouco a vida anterior e ficou ali aprendendo, né? Traz as tendências, a gente sabe desde o berço. Aí, de repente, aquilo fica mais forte, ele já... Ele toma posse do que ele é, né? Do que ele é de verdade. Ele entra numa crise mesmo de identidade. Aí, o que o pai ensinou, o que os amigos trazem para ele, quem que ele é, afinal. E aí é importante a criança ter, o jovem, né, contato consigo mesmo, os pais incentivarem o autoconhecimento e o autoburilamento, a autotransformação, que é preciso, desde a adolescência já, ele está em contato com tudo isso, né? E a literatura espírita, nesse ponto, é fundamental. Sim. Ler é fundamental, a busca, passar para o jovem esse amor pela verdade, né, Marisilda, que hoje em dia é tão menosprezada, porque a sociedade vive de tanta aparência, de tanta mentira. E a verdade é colocada em segundo plano. Sim. Às vezes nas famílias não é mais importante nem só o ter, é o aparentar que tem. Exatamente. Não é já uma questão, né, de só correr atrás do material, mas de mostrar que tem. E o jovem fica perdido. Que sofre mais quem aparenta ter do que aquele que tem e que é... Né, pior, né? E para o jovem isso é porque ele questiona muito, ele fica confuso, né? Uma vez uma amiga psicóloga me disse, olha, Sandra, nunca diga mentira para sua filha. Nunca, nunca, porque é preferível que seja dolorida a verdade do que você mentir, porque a criança fica muito confusa quando você mente. Verdade. E o jovem também. Então, passar esse amor pela verdade, esse amor pelo conhecimento, pela busca do conhecimento, e a leitura espírita é fundamental. Né? E estimular o jovem nessa busca e na leitura. Nós crescemos dentro do espiritismo lendo. Então, se nós não passarmos esse carinho para os nossos jovens, que eles vão continuar o aprendizado da doutrina espírita. Além do que, né, se você pensar, materialmente falando,
você se instrui intelectualmente porque você recebe informações, quanto mais você lê, mais fácil fica de compreender, mais fácil fica de falar, de se comunicar e ganha conceitos morais, né? Porque então você trabalha as suas duas asas, o intelecto e o moral, né? Sim. Além disso, a literatura espírita pode ajudar, contribuir a mudar a vibração mental, Isso. o estado mental que o jovem está, às vezes cheio de influência, cheio, né, da psicosfera que ele está envolvido, o livro pode abrir uma brecha para que a espiritualidade, os espíritos protetores daquele jovem tenham acesso à alma dele, levando informações, E essa coleção é interessante porque tem o Serginho, que é um rapaz que está no plano espiritual, envolvido mesmo com os jovens, porque desencarnou muito jovem. No primeiro livro dessa coleção, o livro Rebeldes, a gente conhece um pouco do Serginho e da maneira como ele passa para o plano espiritual. E aí lá ele se comprometeu que ele queria ajudar os jovens a não viverem o que ele precisou passar para poder aprender. Ele se compromete a ajudar. Então, o tempo todo ele está passando conceitos para o jovem, mas assim, como se ele estivesse numa grande roda de jovens, sem lição de moral, Sim. nada disso. É uma conversa de jovem para jovem. E isso é muito gratificante, porque o adolescente se abre para isso, né? Como se ele estivesse com um colega. Fica mais fácil de ter acesso aos outros, né? Sim, sim, de escutar, né? Isso, o que a pessoa está dizendo. Porque os pais, eles não querem nem saber. Não, pai não sabe nada, nem mãe. Mãe, então, nem pensar, né? Mãe é chata. Mas nós vamos a um breve intervalo e já voltamos, falando um pouco mais dessa trilogia. Até já.